Hoje eu vou falar sobre uma LM pequenininha da Kiwin que dá para você fazer muita coisa. Ela tem 4 bilhões de parâmetros, mas para quem tem aquela plaquinha mais pequenininha, menorzinha, ela já consegue rodar e consegue fazer bastante coisa. Não vai ser uma IA para você utilizar como um agente de code, que nem usar com OpenCode, ou utilizar ela que nem um Cláudiozinho da vida, mas dá para você usar ela como um assistente, um agente assistente para te ajudar e rodando localmente no seu PC. Aliás, ela é bem pequenininha, esse pá roda até em celular, tá? Eu tô falando do Kiwin 3 de 4 bilhões de parâmetros. Ela tem pouca coisa, eu vou mostrar para vocês. O modelo mesmo, tem 3 GB, 3.3 GB. Mas com o contexto, se a gente der uma olhada no contexto aqui, ela fica... Aqui tá com muito contexto, muito contexto. Vamos deixar com 64 de contexto. Ela fica com 6 GB, então uma plaquinha de 6 GB dá para rodar ela inteira. Eu vou te falar, ajuda bastante, tá? Às vezes a gente esquece de alguns modelos mais anteriores, com menos bilhões de parâmetros, mas esses modelos eles podem ajudar em várias outras coisas, como, por exemplo, validar um e-mail, traduzir coisas, você pode... Bom, eu vou mostrar tudo aqui para vocês, mas... Antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, deixar um like e um comentário, isso ajuda demais a propagar a palavra do Didico.ea, e se não for pedir muito, deixar aquele hype, que também ajuda a pessoas saberem quem é o Didico. E para também eu trazer mais conteúdo para vocês. Bora lá! Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai usar o LM Studio, tá? Para poder criar a nossa... interface aqui para poder falar com eles, o chatzinho, tudo bem. O que você vai fazer? Primeira coisa, cancela aqui, vai vir aqui ó, no robozinho. Esse robozinho a gente vai colocar aqui Kiwin 3.4b, é o primeiro, é o oficial da Kiwin, tá? E a gente vai fazer o download. Fez o download dele, pega a versão aqui, tá? Tá em Q4, em quantização Q4, tá em GUF, tá? Faz o download dela, sobe ela aqui, vamos aqui ó, no nosso chatzinho, aqui em cima a gente seleciona e sobe ela. Não se esqueça, aliás, com uma questão de contexto, e sempre a gente tem problemas com contexto, vem aqui onde tem as suas LLMs, e aí vai estar lá setada de 4 bilhões de parâmetros, você vai aqui na lateral onde está Load Model, e aqui você seta o parâmetro para 64, 65 tá bom, porque ela vai ficar em uma média aí de 6 GB mais ou menos. Então vou baixar um pouquinho aqui, 64 ela fica exatamente, vou colocar aqui ó, 6400, mais fácil. E fechou, ela fica com 6 GB, e aí sim você carrega o modelo dessa forma, que nem tá acontecendo aqui ó. Carregou o modelozinho, aqui você já pode dar uma trocada de ideia com ela. Eu fiz alguns testes, tá? O primeiro teste que eu fiz aqui foi conversando através do chat mesmo, mas eu vou mostrar também como vocês fazem para usar elas como um agente, por exemplo, usando o Hermes. Aqui eu passei um e-mail, por exemplo, meu. Eu fiz duas coisas. Primeiro eu pedi para ela criar um HTMLzinho básico de uma landing page de gatos. Ela criou o HTML aqui. E aí entra a diferença entre você ter um agente de código, né, trabalhando para você, e ter um agente assistente, que lá nos primórdios da IA, quando a gente precisava programar, a gente passava o código para ela, e aí ela trazia um resultado, uma resposta. Aí o que a gente fazia? Copia aqui, ó, e vamos lá dar uma olhada em como que ficou. Peraí. Essa é a página que ela criou. É uma página bem basicona, você pode ver que o Kiwin 3 de 4 bilhões de parâmetros é uma IAzinha já um pouquinho mais velha, perto das atualizações que a gente teve ultimamente. Mas ela é muito boa. Por que ela é muito boa? Porque ela usa ferramentas, ela tem o Think, ela tem várias coisas que as IAs hoje novas já vêm com elas setadas, só que um tamanho bem reduzidinho, bem pequenininho. E para você que está começando a usar IA local para brincar, ela é excelente, até porque roda aqui em praticamente qualquer placa de vídeo que tenha aí pelo menos 6 GB de VRAM.
Beleza, ela criou aqui para mim essa paginazinha bem simplinha, é aquele código HTML que a gente tem aqui. Se a gente der uma olhada, né, ela gerou, aí eu copio, e aí, como eu falei, nos primórdios da internet, a gente copiava o código e botava no nosso arquivo, por exemplo. E ela é muito boa para isso, tá? Outro teste que eu fiz, por exemplo, pensando assim, que você vai criar um agente, ou conectar ela com o N8N, você pode pegar os seus e-mails com o N8N, por exemplo, conecta no seu Gmail, traz esse e-mail para IA, lança via prompt, aqui, né? A gente tem uma forma de subir um servidor. Deixa eu remover essa aqui, que eu tô com duas rodando na minha máquina. E aí a gente pode utilizar o N8N conectado no nosso LM Studio, pedir para ele analisar os e-mails. Se vocês quiserem, eu posso até fazer um vídeo mostrando como que faz isso. Automações com LMs pequenininhas, ou SLMs, que nem pediram nos comentários do meu último vídeo. Beleza, você pode conectar, pedir para ela pegar esses e-mails. Eu peguei aqui e peguei um e-mail meu que eu recebi. E nesse e-mail eram aqueles e-mails de fazer tipo uma parceria de canal, sabe? Tipo, que faz um videozinho aí que eu te pago, pai, não sei o quê. E aí eu pedi para ele analisar esse e-mail, traduzir ele para mim e fazer um resumo. E ele fez bonitinho e trouxe legal. E aí eu pedi para ele agora como seria, com base nessa análise, responda para mim. E ele respondeu também de uma forma muito legal, muito educada, qual o valor da parceria, qual o prazo, tudo bonitinho. Então dá pra gente usar automações com essas LLMs pequenininhas, né? Ou a SLM, como a galera chama. Beleza, outro teste que eu fiz também usando aqui o chat foi o seguinte, eu peguei um arquivo em TypeScript, tá? Que eu sei onde tinha os erros desse TypeScript e passei para ele analisar esses erros, onde que estavam esses erros e corrigisse esse código para mim. Ele me mostrou quais eram os erros, né? Tipo, da variável ali, do tipo string, tipo nome, de eu estar usando um to uppercase para o número que não dá, então ele achou esses erros, e assim, para você utilizar na sua programação, você está aprendendo programação, você está começando, ter um agente ali para te auxiliar dessa forma, funciona legal, tá? Dá para usar isso no Open Code? Dá, mas pense que ele vai entregar um resultado bem parecido com isso aqui, ó. Se você deixar só ele fazendo, é isso. Agora, como que eu usaria? Usaria o Open Code no Antigravity, e aí ali no Antigravity eu ia fazendo tipo algumas correções, ou pedindo alterações através de linha. Funciona legal, se vocês quiserem, coloquem nos comentários que eu mostro para vocês como que é esse agente que auxilia, né? Ele vai estar te auxiliando e não codando para você que nem o Vibe Code. Mas é um excelente começo, e para quem tem uma plaquinha para tipo aprender a utilizar mais essa área de IA local, show de bola, tá? Beleza. Outro teste que eu fiz aqui, depois que ela fez a correção, foi conectar ela no meu Hermes. Eu tenho o Hermes aqui instalado, tá rodando bonitinho, setei ele, caso você queira ter um vídeo aqui no canal, dá uma procurada, que eu ensino como instalar o Hermes para usar com IA local. E esses agentes menorzinhos funcionam muito bem, porque ele conseguiu fazer, por exemplo, um fluxo que eu busco num site, primeiro ele entrou em loop, corre esse risco. Mas ele busca num site e ele traz para mim algumas informações e manda no meu Telegram. Ele busca notícias sobre IA e tipo, tem uma lista de referência de canais, ele traz os 2 últimos vídeos desses canais. No caso, tinha 2 vídeos novos e ele trouxe 3 notícias para mim. E mandou para mim no meu Telegram. Se eu der uma olhada aqui e mostrar para vocês, deixa eu mostrar aqui, ó. Ele mandou e mandou no meu Telegram, funcionou, tá? Usou as ferramentas, tudo bonitinho, funcionou legal. Beleza, feito isso, a gente consegue pedir outras coisas também aqui no Hermes, né? Então, por exemplo, eu pedi para ele deletar os vídeos da minha pasta de vídeos que eu gravo, né? Então eu gravo, aí ficam os vídeos lá sobrando que já foram editados, eu pedi para ele deletar. Ele também faz. Então, pensando dessa forma, você consegue fazer várias automações aqui utilizando um agente. Então você pode utilizar isso para validação de dados, para, por exemplo, vou dar um exemplo muito bom. Você pode usar uma LM pequenininha dessa e fazer com que ela responda ao WhatsApp, ao Telegram, ou os e-mails, fazer uma automação junto com o N8N, que a gente
dá uma treinada nela, que tem como a gente usar loras para treinar IA. Eu posso trazer isso aqui também no canal, caso vocês queiram. E aí ela ser um agente que atende. Então, para atendimento, para falar sobre determinadas coisas, ela responde tudo no WhatsApp, usando o N8N, para conectar as plataformas ali, mas dá de boaça. E pequenas automações também, como essa, por exemplo, de buscar uma notícia, mandar no Telegram, coisas menorzinhas que elas vão estar rodando localmente no seu PC e que, tipo, mano, você consegue rodar aí em qualquer plaquinha pequenininha. E como eu falei, eu acho muito interessante a gente tentar aprender cada vez mais sobre LMs locais pra gente não ficar na mão da galera, né, de pagar, porque isso aí a conta vai ficar cara, tá? Uma hora a conta vai chegar. Mas a IA não vai morrer e essas LMs locais, elas podem fazer diversas coisas. Tem alguns outros tipos de agentes também que a gente pode utilizar, mas basicamente o que eu queria mostrar para vocês do QN 3, desse pequeno small, né? Small Language Model. É absurdo. E com 6 gigazinhos só, você consegue rodar isso na sua máquina. Caso com alguma dúvida, tipo assim, o que dá pra mim fazer? Dá pra mim fazer isso, fazer aquilo? Coloca nos comentários que eu respondo pra vocês e eu tento ajudar. Caso você queira também, entra lá no nosso grupo do Telegram, e lá no grupo do Telegram é só me chamar, ou chamar lá dentro da aba de Vibe Coding, que eu tô ajudando todo mundo da melhor forma possível, né? Então a gente troca uma ideia e a gente aprende junto. Basicamente é isso. Se você gostou, deixa aquele like, isso me ajuda bastante. Deixa um comentário que também ajuda demais a propagar a palavra do Didico.ia. Cogite ser um membro da comunidade de Didico.ia. Então, por apenas um valor de um cafezinho, você já ajuda a trazer mais vídeos e mais conteúdos de qualidade aqui para esse canal. No mais, é isso. E siga aqui nas outras redes sociais, em todas elas eu sou Didico.ia. E um beijo.